Bem-vindo, abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Nós estamos estudando nesses 3 últimos encontros para cá, estamos tratando da questão dos dons. Você sabe que a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela é muito, como eu posso dizer, muito especial, porque a igreja de Corinto era uma igreja tão assim poderosa, tinha tanta coisa boa naquela igreja de Corinto, com tanta potencialidade, mas ao mesmo tempo com tantas coisinhas, tantas querelas, tantos problemas, e aquilo estava atrapalhando o desenvolver da igreja. E aí Paulo escreve exatamente para ir tratando de problemas. Ele trata de imoralidade, ele trata de idolatria, ele trata de irmãos desconsiderando outros irmãos, ele trata sobre divisão, ele trata de carnalidade, ele trata sobre santa ceia, ele fala sobre casamento, ele vai tratando de várias circunstâncias e problemas que era vigente naquela igreja. E aí agora, por último, no capítulo 12, 13 e 14, ele está tratando acerca dos dons. No capítulo 14, que é o texto de nosso texto hoje, está com a Bíblia aberta? Olha só. Segui o amor, versículo 1 do capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, vírgula. Olha que coisa fantástica, porque nós tínhamos visto e vimos isso na semana passada, que eu posso ter todos os dons, falar todas as línguas, ter tamanha fé, mas se eu não tiver amor, isso não vale absolutamente nada. Paulo chama o capítulo 13 de um caminho sobremodo excelente. Quer dizer, você quer servir e quer agradar o Senhor? Ok, sem amor não dá. Sem dons dá. Sem amor não dá. Você pode ter dons e não ter amor. Não dá. Não é nada. Então, no meio da discussão dos dons, da problemática do dom de língua, porque esse é um dos problemas da igreja de Corinto, essa discussão toda, Paulo entra para dizer, olha, alô, sem amor não dá. E aí no capítulo 14, versículo 1, ele vai então arrematar e vai dizer, olha, segui o amor. Pratique o amor, viva o amor, caminhe, usufrua, desenvolva, seja cheio, frutifique desse amor. E ele diz também, procurai com zelo os dons espirituais. E agora ele vai tratar exatamente do uso dos dons espirituais. Ele vai sistematizar, ele vai dizer por que é importante, qual é a importância dos dons. Preste bem atenção, ele acabou de falar no capítulo 13 sobre amor, seguir o amor. Então ele vai dizer, os dons são dados para edificação. Existem, pelo menos eu acho, aqui no capítulo 14, umas 9 vezes que aparece a palavra edificando, edificar, edificação, edificação da igreja. Aparece assim, 9 vezes pelo menos no capítulo 14. Então quando você pensa, o capítulo 14, quando ele trata de dons, ele trata de propósitos. E quando fala de edificação, fala de construção, né? Nós somos o corpo de Cristo, nós somos edifício de Deus, nós somos lavoura de Deus. Nós fazemos parte do corpo de Cristo que se desenvolve. Nós estamos sendo construídos, nós estamos fazendo parte do grande edifício
que é o novo templo, o templo em que nem nada é comparado. A glória do segundo templo, a glória do templo que o Senhor está construindo é maior. Por quê? Porque agora não é um templo de pedras físicas, tijolos, mas é a construção do templo que é a junção de todos aqueles que são nascidos de novo e que vivem. E nós fazemos parte desse templo que é o corpo de Jesus, desse templo que está sendo edificado, desse templo que tem relacionamento. Eu estou aqui, vivo aqui para edificar. Então, em outras palavras, quando nós estamos estudando quarta-feira aqui a palavra, o intuito é que nós sejamos edificados. Eu possa edificar você e você possa me edificar. Esse é o relacionamento na igreja. Os dons é para isso. O dom não é para a gente ter um poço de como se diz, de dons, de tal maneira que a gente sinta assim, olha só quantos dons o fulano tem, a fulana tem. A fulano tem pelo menos uns 10 dons, uns 15 dons de Espírito. Quem tem mais? Quem tem mais? Não é para isso. Nós já vimos que dons é dado pelo Espírito e é dado a cada um. E nem todo mundo tem todos e ninguém deixa de ter um. É o Espírito que está operando. E está operando em nós para quê? Para edificação. Para que os meus dons sirva a você, para que os seus dons sirva ao seu irmão do lado, para que os seus dons sirva ao corpo de Cristo, para que nós sejamos úteis. É em cima dessa edificação, dessa utilidade da nossa vida, da nossa fé, da capacitação que o Espírito Santo dá, que Paulo vai firmar a sua discussão sobre a problemática dos dons. A problemática. Havia, sim, sem dúvida, uma discussão sobre línguas, dons de língua, que hoje também tem. E aí algumas igrejas dizem assim, não, isso aí acabou, e nós não falamos mais isso, porque isso é... E aí alguns são até pejorativos, no sentido de tratar o irmãozinho que fala em língua. Ele fala em uma língua lá que ele talvez nem compreenda. Talvez ele até acostumou, tanto ouvir alguém falar, ele também repete, porque em determinados lugares, determinadas comunidades, se você não falar em língua, você não é batizado com o Espírito Santo. Tem gente, coitadinho, que vive numa angústia de alma muito grande, porque ele é o tempo todo, de certa forma, sufocado e oprimido por pessoas que acham que a pessoa só tem o Espírito Santo se ele vier a falar em línguas. E se ele não falar em línguas, uma linguagem, ele não tem o Espírito. A pergunta é assim, você tem o Espírito Santo? Sim, tem. Mas você já falou em línguas? Aí você diz, não tenho o dom de línguas. Eu não tenho o dom de línguas. Então você não é batizado com o Espírito Santo. E aí você passa a ser um crente de segunda categoria. Então tem certos irmãos preciosos que vivem sufocados e de repente não tem o dom. Não tem o dom. Deus não deu, o Espírito não deu. E aí ele é forçado, porque ele vê todo mundo falando em línguas, e aí o pessoal fica olhando para ele e acha que ele não tem, que ele é meio espiritual, ele não tem o Espírito. Olha que desespero. E aí ele é tentado a tapear. Ele dá uma tapeadinha, aí o pessoal, oh glória, aleluia, falou. Coitado, ele às vezes ele passa por essas circunstâncias vexatórias. Gente, mas só faltam algumas coisas, a gente lê a palavra. Só a gente pegar aqui e ler o capítulo 14, desvestido de qualquer rudeza mesmo. Então tem certas igrejas que dizem assim, não, porque isso não é de Deus, língua estranha. Quer ver, olha só, vou ler alguns versículos que Paulo diz que deve falar, pode falar línguas. Olha só, vou ler para vocês, irmãos, olha lá, olha comigo, capítulo 14, olha lá, versículo 4, diz assim, o início do versículo 4, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Então, Paulo diz que quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Pausa aqui, não quero entrar no método da segunda parte.
mas há uma edificação. Diz Paulo. Paulo não está negando isso. Outra coisa, olha o versículo 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outra língua. Paulo não está dizendo isso é proibido, isso não é de Deus. Eu quisera que todo mundo falasse. Olha só o versículo. Cadê? Versículo 17. Porque tu, de fato, dás bem graças, mas o outro não é edificado. Então, quando a pessoa ora em língua, Paulo está dizendo que ele dá bem, ele dá graças a Deus. Olha o versículo 18. Paulo dizendo, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Ué, Paulo fala em línguas, Paulo está dizendo que é permitido, que não é pecado, que a pessoa edifica a si mesmo. E aí no versículo 39, ele diz lá, portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outra língua. Então, na carta de Paulo, nessa carta, no capítulo 14, Paulo não está proibindo o dom de línguas. Paulo não está dizendo que isso aí não é dom, que os dons cessaram. Paulo não está falando sobre isso. Paulo está falando que tem dons na língua, que ele fala. Ele fala. E ele diz que até gostaria que todos falassem. Então, no primeiro momento, eu quero salientar isso. Ah, tá, pastor, mas o senhor está falando que o dom de línguas não significa que a pessoa é batizada com o Espírito Santo? Não, isso eu estou dizendo. Isso é uma coisa. Dar ao dom de línguas um referencial, dar ao dom de línguas, a ser o dom de língua, melhor dizendo, a comprovação de que você tem o Espírito Santo no mínimo, uma mal compreensão da palavra. Porque a palavra de Deus aqui diz no capítulo 12, que nós já estudamos, ele vai lá, são todos apóstolos? Versículo 29 do capítulo 12. São todos apóstolos? A resposta é não, pô. Só tinha 12 apóstolos. São todos profetas? Não, nem todo mundo é profeta. São todos mestres? Não, lamentavelmente não, são todos mestres. São todos operadores de milagres? Ora, bolas. Não, também, nem todo mundo é operador de milagres. Tem todos os dons de curar? Não, nem todo mundo tem dons de curar. Falam todas em outras línguas? Não. Olha, se eu venho falando não, falar em outra língua, não. Interpretam-na todas? Também tem, não. Ora, se nem todo mundo tem o dom de língua, o dom de línguas não pode ser a evidência que prova, sem a qual uma pessoa que crê em Jesus demonstra que tem o Espírito Santo de Deus. Então é uma infantilidade espiritual dizer isso. Por isso que o capítulo 14, Paulo fala, não é para proibir o uso de língua. No entanto, olha o que ele fala. Olha lá. Versículo 14, capítulo 14, versículo 1. Olha só, procurai com zelo os melhores, os dons espirituais, principalmente que profetizeis. E aí Paulo vai fazer uma comparação entre o dom de língua e o dom de profecia. Pois quem fala, versículo 2, do capítulo 14, está me acompanhando, não é? Quem fala em outra língua não fala a homens, fala senão a Deus. Por que ele não fala a homens? Diz o versículo, visto que ninguém o entende. E em espírito fala mistério. Por que ninguém entende? Porque ninguém entende, porque ninguém sabe a língua que o cara está falando. Ninguém sabe a língua. Ora, se ninguém sabe a língua que a pessoa está falando, é um mistério. Eu não digo amém. Você vai dizer amém? Olha, eu entendo muito pouco de inglês, eu entendo muito pouco de espanhol, sei mal o português. Então, quando alguém vem e fala em português, eu estou entendendo. E eu entendo o que a pessoa está falando e eu posso dizer amém. Ou então não amém.
não é? Agora, se vem alguém e fala em alemão, japonês, chinês, mongolês, tupiniquim, tupinambá, uaiai, uaiuai, uapixana, tirió, se a pessoa vem e fala em qualquer outra língua, eu vou ficar assim, ó, o que está falando? O que está falando? Eu não estou entendendo nada. Eu não posso nem dizer amém. Eu não posso concordar, porque eu não sei o que ele de fato, a pessoa está falando, não é? Então, agora Deus sabe, claro, né? Para Deus não é mistério. Deus sabe todas as coisas. Então quando alguém fala numa determinada língua, uma língua que para mim ela é estranha, para outras, para Deus não é estranho, ele vai entender. Olha só, versículo 3. O que profetiza fala aos homens. E aí grife a palavrinha edificando. Não é? Porque a máxima aqui de Paulo é edificação. De zelar, fazer com que a igreja desenvolva, fazer com que a igreja apreenda a palavra de Deus e viva a palavra de Deus. Então, quando a pessoa profetiza, ele fala a homens, da parte de Deus, fala edificando, versículo 3. Esse é o papel da palavra profética. A palavra de um profeta precisa edificar, exortar e consolar. Exortando, façamos, vivamos, creiamos, abandonemos a prática do mal. Consolando, ele está conosco, ele nos sustenta, ele nos ampara. Essa palavra é assim, profética. Paulo está dizendo, versículo 3, versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Olha que Paulo está colocando. Entre uma edificação pessoal, só sua, e uma edificação coletiva. Paulo está dizendo, é para a igreja, é para todo mundo ser edificado. Eu quisera que todos vós falassem outra língua, muito mais porém, que você profetizasse. Todos profetizassem. Todos falassem da verdade, da palavra, todos edificassem, todos consolassem, todos exortassem. E veja que ele vai desdobrando o papel. Está aí, lendo de uma maneira coisa. Olha só, eu quisera que todos falassem, versículo 5. Em outra língua, muito mais porém que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outra língua. Voltando à questão de que o falar em línguas é símbolo, é marca de que a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Uau, então, e a pessoa que fala, profetiza e não de repente fala em línguas? O dom de profecia é maior. Então a ênfase do batismo com o Espírito Santo devia ser profecia, que é algo mais superior ainda. E aí, olha o que Paulo diz. Por que a profecia é mais superior? Por quê? Ele explica, ele não complica. Olha só, é superior ao que fala em outra língua, salvo se as interpretar, para que a igreja receba de novo, grifem, edificação. Então, em que é superior? Fulano lá tem o dom de profeta, então ele tem 4 estrelas. E outro lá tem o donzinho de línguas. Notaram a minha ironia. Então ele é inferior. Eu sou 4 estrelas e o outro é inferior. Não é nisso. Não é isso. O que Paulo está falando assim, é superior, porque quando você profetiza, qual é a marca da profecia, tá? Por favor, não confunda com aquelas pessoas que eu tenho, amanhã vai chover. Não estou falando só sobre o que o pessoal entende sobre profecia preditiva, vidência, né? Uma revelação para mim. Amanhã vai lá que o seu carro tá garantido. Não é essa coisa. Mas a palavra verdadeira, profética, é aquela que ouvi da boca de Deus, Deus falou.
e eu vim aqui em nome do Senhor e eu tenho uma palavra de Deus para você. E qual é a marca da palavra profética? Ela tem que edificar, ela tem que exortar, ela tem que consolar. Isso é uma marca de uma palavra profética. E veja, ela então traz que a igreja cresce, ela é edificada, ela é exortada e ela é consolada. Por isso que Paulo está dizendo, ela é superior. Agora, se o dom, quem fala em línguas, também tem o dom de interpretação, eu falo em línguas e eu sei o que eu estou falando, ou eu falo em línguas e alguém pode traduzir o que eu falei, uau, Paulo está dizendo, igualou de novo. Igualou de novo. Por favor. Olha agora então o versículo 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim como instrumentos inanimados, como a flauta, como a cítara, quando emitem sons. Se não for bem tocado, em outras palavras, se eu pegar a flauta aqui e fizer, não quer dizer nada. É som, é barulho. Se eu não der o som bem distinto, se eu não souber tocar o violão, o violão sai o som, o dó, o ré maior, o ré menor, ré médio, ele sai o som, e aí o pessoal canta, né? E tudo. É tão bonito quando alguém sabe tocar, eu não sei. E aí o pessoal faz aquela introdução, o pessoal opa, é a música tal, e aí chega na hora que dá aquela pausazinha, e o pessoal já sabe a hora de começar a cantar. Agora se chega lá um Eliezer da vida, pega o violão e ding, bang, 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 dang, o pessoal nem sabe o que é para cantar e nem sabe a hora de entrar e não há cântico, porque aí vira os paralelos do ritmo, paralelos do tom. Paulo está falando isso. O que adianta eu chegar aí até vocês, mostrando a minha espiritualidade, falando em vocês em outras línguas, e você não vai entender nada do que eu vou falar? Vai ser como a trombeta que não dá som certo, dá um som incerto. Quem vai se preparar para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como que se falasseis ao ar. Deus entende, mas você não entende. A sua mente fica infrutífera, daqui a pouquinho ele vai falar sobre isso. Olha o versículo 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Muito estranho. O meu espírito orou, mas eu não entendi nada. Olha o que Paulo está falando. Olha só, volta ao versículo 10. Pessoas me perguntam muito, pastor, mas o senhor acredita na glossolalia ou o senhor acredita que a língua era idiomática? E eu vou dizer para você, existem no mundo, sei lá, mais de 3.000 línguas, muito mais de 3.000 línguas e dialetos. Não tem no mundo só francês, inglês, português, espanhol, russo, mandarim. Não tem só essas que muita gente fala, mas existem mais de 3.000 línguas e dialetos espalhados por esse mundão de meu Deus, muito. Dialetos que têm um som mais estranhos possíveis. Você vai a alguma tribo indígena, quando essa tribo ainda fala a sua própria língua, você fica... Você não consegue... o som não tem nada de semelhante. São completamente diferentes. Você vai para a África, então... Tem línguas que são completamente aqui. O pessoal se comunica aqui no gogó. E você acha que isso um som qualquer e de repente é um som
daquela tribo, daquela nação. Existem mais de 3.000 línguas por aí. E olha o que Paulo diz, olha o versículo 10. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Então, para mim, toda vez que fala de língua estranha, ou como aconteceu em Atos dos Apóstolos, o derramar do Espírito, e ali eles falaram línguas idiomáticas, porque logo lá em Atos, você diz lá, você conta mais de 15 nações. Então aquele grupo de irmãos que estão vendo o derramar do Espírito Santo, línguas como que de fogo pousando sobre cada irmão, e tinha cerca de 120 naquela assembleia, e aquilo encheu o ambiente, encheu tanto que eles começaram a falar em as coisas maravilhosas, gloriosas de Deus, e eles estavam num cenáculo, numa sala, num salão fechado, e aí eles saem para a rua, eles vão sair para a rua, e eles são tomados, estão falando, aí eles estão falando em romano, eles estão falando em latim, eles estão falando em tantas línguas que tem ali, e os caras, e as pessoas da cidade de Jerusalém, eles são tomados. Que povo é esse que saiu pelas ruas falando em outras línguas? Claro que eles saíram, não sabia que eles tinham saído? Ora bolas, eles estavam num lugar fechado chamado de cenáculo. E aí quando acontece o derramar do Espírito, logo depois Pedro prega. Né? E por que Pedro prega? Prega porque começaram gente a falar que eles estavam bêbados, que eles estavam embriagados, que que povo maluco, falando os caras não entendiam o que eles estavam falando, mas outras pessoas que vieram para as festas judaicas, que vieram de Roma, que vieram de... Quer ver? Abra lá, volta lá, Atos 2. Volta lá, Atos 2, rapidinho, só para você ver comigo aqui, ó. Quantas nações estão sendo faladas, quantas línguas estão sendo faladas, e eles estão ouvindo. Atos capítulo 2, achou? Achou? Estou achando, vai, fica aí, me espera. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Cadê? Aqui. Eita. Aqui. Ó. Capítulo 2, versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus? E Galileu aqui não é elogio nenhum, é como se chamasse povinho, iletrado, analfabeto, pescadorzinho, sempre assim. Não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Quer dizer, aqueles 120 irmãos que o Espírito, as línguas são derramadas. Esse povo sai para a rua, esse povo sai, o cenáculo não os comporta, eles estão tão cheios da grandeza de Deus que eles saem falando. E aí o pessoal fala assim: que é isso? Não são. Como é que eles estão falando? E o versículo 8: e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elamitas, os da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos. Eles não estão falando maluco, não. Eles estão, como é que esses galileus, esses crentinhos aí, esse grupinho maluco, está falando latim? Como é que eles estão falando lá a língua minha lá da Mesopotâmia? Como é que eles estão falando a minha língua? Assim como tem judeus espalhados pelo Brasil, pela China, pelo Japão, para todo lugar tem judeu. Tem judeu para todo lugar. Muitos judeus voltaram para Jerusalém, para a Judéia, né? Para o Israel de hoje. Mas muitos estão espalhados aqui. Então, de repente, um brasileiro nasceu no Brasil, sabe falar o português, vai embora lá para Israel. E de repente alguém começa a falar lá em português e falar das grandezas de Deus. Como estamos ouvindo das grandezas de Deus? Alguns começaram a zombar. A pessoa está bêbado, embriagado, versículo de número 13. É essa pencha que jogam sobre os crentes, os primeiros ali.
no ato fantástico, maravilhoso, primeiro do derramar do Espírito. O pessoal chama de bêbado. Esse crente aí, esses crentes malucos. Cuidado. Aí o que motiva Pedro a pregar é a zombaria. E ele prega advertindo. Olha o versículo 14, de Atos capítulo 2. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesse termo: para os judeus e todos os que nos estão habitando em Jerusalém, tomai conhecimento. Ele prega, ele fala que é cumprimento da profeta, e aí, resultado, 3.000 pessoas vão dizer: eu quero, eu acredito, eu quero Jesus na minha vida. Olha que coisa fantástica, 3.000. Por que 3.000? Ora, porque os crentes que estavam reunidos num salão, eles tomados, cheios do Espírito, saíram. Ora, é exatamente isso pelo qual Deus enviou o seu Espírito. O Espírito de Deus, com dom de língua, para que os cristãos, que os crentes saiam pelo mundo afora, saiam dos seus salões, saiam das suas casas, saiam por aí proclamando as grandezas de Deus. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E não é à toa que é um dom especial de capacitação, porque existem tantas línguas, tantas nações por esse mundo afora. O que Deus está dizendo para o seu povo é: vão, saiam, proclamem. Daí o dom de línguas, ele é um dom missionário. O dom de línguas é um dom para dizer: saiam, vamos proclamar. Por isso que Paulo lá em Coríntios vai dizer, capítulo 14, volte lá, o dom de língua é para o não crente. O dom de língua não é para dentro da igreja. O dom de língua é para você sair e encontra o seu japonês, encontra o seu chinês, encontra o seu tupi, encontra o seu uaiuai, o seu macuxi, encontre o seu espanhol, o seu chinês, o seu... Vai andando e Deus vai te capacitando para compartilhar das grandezas de Deus. Eu diria então, se tem um dom que marca e demonstra que nós temos que sair do nosso quadrado e ir às missões, ou melhor, ir ao mundo, ir às nações, é Deus capacitando. E aí, com dom de língua. Lamentavelmente, o dom de língua em Corinto virou motivo de briga entre irmãos, de competição. E hoje em dia ainda também o é. É gente que diz: você tem o dom de línguas, eu não tenho, você não tem, eu não tenho, eu sou mais. E fica parecendo que é uma questão espiritual. Se você tem dom de língua, descubra qual é a língua que você fala, descubra a nação que você fala e compra uma passagem e vai falar de Jesus lá para eles. A minha língua, eu descobri que é uma língua que tem lá na África. Compra a passagem e vai para a África para falar das grandezas de Deus. Olha só, aqui no capítulo 14, olha só, por favor. Que eu faço? Que farei, pastor? Falar em línguas, eu me edifico, mas Paulo está dizendo que eu preciso edificar a igreja. Eu preciso proclamar. Não é para eu ficar diminuindo o irmão, nem de um lado, nem para o outro. Então o que eu faço? Versículo 15. De Coríntios, capítulo 14. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto, isto é, aquele que não entendeu aquilo que você está falando, o amém? Se qualquer pessoa vier falando perto de mim, falando das grandezas de Deus, falando em mandarim, a língua da China, eu sou indouto, porque eu não entendo nada de mandarim, nem de japonês, nem de francês, não entendo nada. Se a pessoa vier falando em francês, eu não sei nada. Como é que eu vou dizer? Eu sou indouto. Como é que eu vou dizer amém? Posso? Paulo está falando exatamente isso. Como é que vai dar graças a Deus?
visto que ninguém entende o que dizes. Versículo 16. 17. Porque tu de fato és, olha, preste bem atenção, porque tu de fato dás bem graças, mas o outro não é, de novo, edificado. Dou graças a Deus porque falo outras línguas mais do que todos vós. Contudo, versículo 19, prefiro falar na igreja 5 palavras, com o meu entendimento, para instruir a outros, para edificação, a falar 10.000 palavras em outra língua. Já notou que muitas vezes, em muitos cultos evangélicos, agora nem só evangélicos, de repente vira uma glossolalia, cada um falando uma língua como se aquilo evidenciasse alguma espiritualidade. Paulo está dizendo assim, eu falo, mas na igreja eu prefiro falar 5 palavras do meu próprio entendimento. Não é carnalidade, não. Eu falo o espírito, a mente, o coração. E eu falo para edificação. Eu falo para exortação. Eu falo para consolação. E essa briguinha, Paulo no versículo 20 diz assim, irmãos, não sejais meninos no juízo. Isto é, pensa, raciocina. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Mais uma vez, línguas, povos, língua idiomática. De sorte, preste bem atenção, de sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Volta de novo aquilo que eu falei, que é um dom, eu diria, para ser usado principalmente na frente de batalha. É dom para missionário, é dom para evangelista, é dom de gente que fala assim, eu quero conquistar as nações. E aí você chega na determinada nação, e você não sabe aquela língua, e você não sabe. E Deus te dá o dom daquela língua, e você fala das grandezas de Deus. Você passaria anos para aprender aquela língua, e de repente você está falando aquela língua. Que coisa maravilhosa. É um sinal para os incrédulos, porque os incrédulos vão ver assim, olha, esse cara está falando a minha língua, como é que ele fala a minha língua materna? Ele está falando das grandezas de Deus. É um sinal para os incrédulos. Por isso que Paulo está dizendo aqui. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se pois toda, versículo 23, se pois toda a igreja se reúne no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Aí algum espiritual diz assim, estamos loucos por Jesus, então Deus vem buscar os loucos. Não é nesse sentido que Paulo está falando, querido. Ele está falando no sentido de que você não traz edificação, que você não trata daquelas pessoas, a pessoa não entendeu nada. Fica parecendo um blá 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 e ninguém entende nada, e fica maluco. Mas aí é maluco de carteirinha. Não é louco por Jesus, apaixonado por sua palavra. O mundo pode não entender, mas você ama a palavra. Você se edifica e é edificado aos outros. Olha lá. Porém, versículo 24. Se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós.
Se todo mundo está falando em línguas, eles vão achar que é louco no sentido, Deus não está no meio de vós. Não é evangelizado, não é convencido, não entendem, mas quando a palavra é semeada, aí eles dizem, Deus está. Mas pastor, então e agora? E aí, Paulo, o que nós fazemos? Porque nós temos na nossa igreja quem fala em línguas, e nós temos na nossa igreja quem profetiza. Como é que a gente faz? É isso mesmo, Paulo fala sobre isso agora. Paulo passa agora a dizer como deve se proceder no culto público. Olha o versículo 26. Que fazer, pois, irmãos? Que fazer? Como é que a gente resolve o problema aqui na igreja? Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, olha o tanto de coisas que podia acontecer na igreja. Um tem salmo, o outro tem doutrina, outro traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. O que eu faço no culto? O que eu devo fazer no culto? Hoje em dia talvez bota assim, um tem coreografia, outro tem lá o louvor, tem salmo. Outro tem um testemunho, outro tem uma palavra profética. O que fazemos? O que vamos fazer? Paulo diz, seja tudo feito para edificação. Esta é a palavra-chave no versículo do capítulo 14. Tudo que vamos fazer na igreja, todo o uso dos dons, todo o uso dos nossos talentos, todo o uso, tudo aquilo que a gente vai fazer, tudo deve ser feito para edificação, para o crescimento, para o desenvolvimento. É isso que Paulo está dizendo. E aí ele orienta. Ele faz um currículo, vamos usar a expressão. Ele diz lá como é que deve ser o seu ritmo. Ele lá, versículo 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito, 3. E isso sucessivamente. E haja quem interprete. Tem problema aí? Está difícil? Não. Em vez de ficar, eu falo aqui, blá, 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 o outro, ao mesmo tempo, enfia aquele negócio, peraí, vamos botar ordem nesse negócio aqui. No caso de ter dor de língua, porque ele não está proibindo, ele só está dizendo que tem que ter interpretação, tradução, para que todo mundo seja edificado. E aí Paulo diz, se tiver línguas, que seja 2, no muito 3, e outras, tem que ser um depois do outro. O João aqui vai falar, ele vai lá e fala. Aí ele fala, aí alguém diz, eu sei o que ele está falando. Ele está falando isso. Tem que haver intérprete, tem que haver tradução. Aí depois o outro. Tem que haver tradução. É isso que está o texto? Está claro isso? Olha só, não acho que é difícil isso. O problema não é obedecer o que está escrito. Olha lá, no caso de alguém falar em outra língua que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, isto é, um depois do outro, e haja quem interprete. Não havendo intérprete, versículo 28, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Aqui dentro, você e Deus. Mas na igreja, boquinha de siri, fique calado. Não tem intérprete, não tem tradução, não vai haver edificação. Não, mas eu me edifico, então edifique-se sozinho para não atrapalhar os outros. É disso que Paulo está falando. Mas então o Paulo está brigando com o profeta, com quem fala em língua? Não, ele fala para os profetas também. Versículo 29. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3. E aí ele acrescenta.
e os outros julguem. E os outros julguem. Olha que coisa interessante. O cara, geralmente nas igrejas evangélicas tem um momento depois do louvor, sei lá como é que é o ritmo da igreja, que alguém fala, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Olha, isso é um anúncio para o profeta. Deus quer falar contigo nesta noite. E Deus vai usar o irmão, a irmã, fulano de tal, que tem a responsabilidade de trazer a palavra de Deus. Ora, exatamente, ele é um profeta naquele negócio, naquela hora. Ele vai falar. E aí Paulo diz, ó, tem que haver 2, no máximo 3. No máximo 3. Um sucessivamente. Quando um fala, o outro cala. Eu não posso estar falando, assim diz o Senhor, e aí o outro lá na esquina, eu também tenho uma palavra, assim diz o Senhor, aí o outro lá do outro lado, eu também tenho, assim não. Paulo diz, por favor, que bagunça é essa? Aí ele vai dizer, ó, todos podem falar, sucessivamente. Olha o versículo 30, se porém vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, sucessivamente, para todos aprenderem e serem consolados. Pastor, mas eu falo em língua, eu não me controlo, eu sou tomado. Ô filhinho, olha o que diz o versículo 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Pastor, eu tenho aqui um dom de língua, eu não consigo parar. Eu tenho que falar. Murcha aqui a sua boquinha, morde a língua. Não tem intérprete. Calado. Fala consigo mesmo. Fala você e Deus. O teu espírito vai ser edificado. Sua mente não. E quem mais também não. E o profeta? Mesma coisa. Porque agora é a minha vez. Já vi brincadeira, já vi piadas. Tem coisas que a gente nem acredita que acontece. O pior é que acontece. É o cara que diz, assim diz o filho. E aí depois o outro lá está com raiva daquele. Aqui quem diz é o pai. O pai diz isso. Assim, e aí começa o besterol. E aí a igreja é envergonhada. Aí o nome de Jesus é envergonhado. Se a gente segue a orientação, a gente passa bem, querido. Espiritual. Coisa boa. Olha o versículo 33. Deus não é Deus de confusão. O culto hoje foi uma beleza, foi uma confusão. O culto foi uma beleza? Todo mundo falou, veio aquele negócio lá, foi um fogo puro. Você entendeu o quê? Não entendi nada não. Mas foi assim uma santa confusão. Santa confusão? Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz, de edificação. É assim que eu ensino em todas as igrejas, diz Paulo aqui no versículo 33. Versículo 25, 37 diz assim, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandato do Senhor o que vos escrevo. A gente para de arrumar encrenca na igreja. O pessoal fala assim, na sua igreja tem gente que fala em língua, pode falar em língua? Eu falei, pode. Pode, claro que pode. Segundo a Bíblia, claro que pode. Você vai proibir? Não, não proíbe. Eu só peço orientação, isto é, alguém entendeu? Alguém está entendendo o que o irmão está falando? Não. Então, por favor, irmão, fique calado. Mas o senhor aí não tem, o senhor está cortando o espírito. Não, não estou cortando nada. Deus não é Deus de confusão. Deus de confusão. Por isso que Paulo vai terminar dizendo, olha, procurai com zelo os dons de profetizar e não proibais o falar em línguas. Não é para proibir. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Como é que se procede no culto público? Olha quanta coisa assim. Como fazer, pastor? Está aqui, leia a Bíblia, vamos ler junto, é isso que estamos fazendo. Na questão de dons é isso. Aqui no finalzinho do capítulo 14,
tem um assunto delicado, que é o versículo 34 em diante, quando ele diz assim: conserve as mulheres caladas na igreja. Mas sobre esse assunto eu vou falar depois. E sobre esse assunto a gente conversa na quarta-feira que vem. Porque o tempo não vai ser nos permitido falar. O que é que Paulo está dizendo e por que ele está dizendo isso? Por quê? As mulheres é para ficar calada? É para mulher na igreja fica caladinha? Como é que é esse negócio? A gente conversa sobre isso na quarta-feira que vem. Na quarta-feira que vem. Por hora, basta a nossa temática. Deus, pelo seu Espírito, concedeu dons aos homens. Deus, pelo seu Espírito, concedeu capacitação espiritual, autoridade, poder, para nós irmos às nações e proclamarmos as grandezas, a majestade, o poder, a misericórdia de Jesus, de nosso Pai, do Espírito do Senhor. Ele concedeu dons aos homens. E aí tem um monte de dons, e eu acho que o Espírito de vez em quando inventa mais um, nessa pluralidade dessa sociedade que nós temos. Que coisa impressionante. Acho que Deus levanta mais outros para fazer com que o povo seja edificado. Claro, porque a obra de Deus é o Espírito do Senhor, mas tudo é para edificação do corpo. Os dons foram dados para a edificação do corpo, da igreja de Jesus Cristo. Há diferença de realizações, há diferença de dons, mas o Espírito é o mesmo, ele é o Senhor é o mesmo. Então, desenvolva os seus dons, descubra os seus dons, descubra os seus talentos, veja o que Deus tem para você e se coloque à disposição dele para servir. Há de servir. Não entre na querela de um achar que um determinado dom é mais importante que o outro, e aí eu desvalorizo um em detrimento do outro. O único dom que Paulo está falando que é superior aqui é o dom de profecia, porque o dom de profecia ele edifica, ele fala, ele orienta, ele consola. E quando o dom de línguas não é acompanhado com o dom de interpretação de línguas, de tradução da língua, ele não edifica. Então Paulo vai dizer, então fique quietinho. E você que tem o dom de língua, ore para que você possa interpretar. Peça para Deus: Senhor, eu estou falando essa língua e eu não sei o que quer dizer. Eu não sei o que quer dizer isso que eu acabei de falar. Tem tanta gente que fala e tem umas palavrinhas que são corriqueiras, né? Tem sempre uma labachúria, labachuricanta. E o que é labachuricanta? Eu sei lá o que é eu não sei. Então ora para Deus: Senhor, que eu queria saber o que significa labachuricanta, danta, lanta, panta, lanta, ripa lá para trás. Eu quero saber. Ora, Paulo está dizendo para você orar. Porque aí você fala em línguas, mas você também traduz. E de repente você pode até descobrir que língua e que país, que nação, que tribo, que grupo fala aquela língua. E eu diria, faça um propósito, viaja até lá e fala, e prega, e proclama da grandeza de Jesus. Porque as línguas é um símbolo, um sinal para os não crentes. Sinal de quê, pastor? De que Deus está interessado naquele povo. Que Deus está interessado naquela língua. Uma das frases que alguns missionários justificam traduzir a Bíblia para outras nações é contado de um povo, um determinado índio, que disse: se Deus está tão interessado em minha nação, em meu povo, por que Deus não fala a minha língua? Por que Deus não fala a minha língua? E aí Deus tem levantado muitos missionários que estão traduzindo a Bíblia para tudo quanto é nações. Eu lembro quando eu estava na tribo dos Waiwai, isso em 2002, e foi a entrega da primeira Bíblia na língua de uma nação indígena brasileira, na tribo dos Waiwai.
O nome da Bíblia era Cã Caritã. Essa é a tradução para dizer que é a palavra de Deus. E aquela Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a primeira, levou a vida de um homem chamado Sr. Robert Hawkes. O Sr. Robert Hawkes ficou 54 anos para aprender a língua, aprender a falar. Depois ele inventou as letras por som, porque as línguas são ágrafas, isto é, não tem letras. Então ele teve que inventar letras para cada som. Teve que alfabetizar alguns índios na língua deles. Eles sabiam falar, mas não sabiam escrever. E depois ele arrumou gente para ajudá-lo. E ele levou 54 anos pregando o evangelho, vidas sendo salvas. O primeiro a se converter foi o pajé. E 54 anos para que ele chegasse já com 82 anos, em 2002, quando eu o conheci, terminando a tarefa dele. Completando. Qual foi a tarefa dele? Traduzir a Bíblia para a língua dos Uai-Uai. Se Deus me ama, por que ele não fala a minha língua? No caso dos Uai-Uai, já tem a palavra de Deus na língua deles. Mas ainda existem muitas nações indígenas do Brasil que não tem tradutores, que não tem gente para pregar. Que Deus levante gente que tenha dom de línguas. Que Deus levante gente que tenha dom para crescer e aprender e a dizer: Senhor, usa a minha vida para o louvor da tua glória. Eu saio das briguinhas e das querelas e eu recebo e eu parto para aquilo que o Senhor me conquistou. Isto é, que o evangelho alcance as nações. Que o evangelho alcance a sua vida. E que você, cheio do poder dele, você vá por onde o Senhor te mandar. Vamos orar? Com certeza há muitas outras perguntas que talvez você queira fazer. Se você tiver alguma pergunta, você pode colocar também aí nos detalhes aí. Você faz aí. E depois, se der tempo, eu vou respondendo. Né? Ou então, na próxima quarta-feira, eu respondo algumas delas. Senhor, nosso Deus e Pai, a tua palavra diz que nós devemos procurar com zelo os melhores dons. A tua palavra diz que nós devemos procurar e viver, e desenvolver, e afiar os dons que o Senhor tem nos dado. Porque é para a tua glória, é para a edificação do corpo de Cristo, é para a proclamação do teu evangelho. Senhor, tira de nós as batalhas pequenas de criancinha, de meninos agitados que se comparam, que diz: você não tem isso, você não tem aquilo outro, de gente que quer jogar o outro na pequenez. Não. Que a gente seja homem maduro, homem que vê e conhece a tua palavra e, por ser espiritual, obedece a tua verdade, a tua palavra. Ó Deus, derrama sobre nós a tua graça, a unção do teu Espírito, e enche-nos com o teu Espírito, e conceda a cada um de nós dons para desempenharmos o papel que o Senhor tem para cada um de nós. Assim nós clamamos nessa noite, agradecidos por tua bondade, porque aquele que desceu é o que subiu, e esse que subiu, Jesus, concedeu dons aos homens, a nós, porque sem o Senhor Jesus nós não podemos fazer nada. Sem o teu amor, ó Pai, nós não somos nada. Então derrama sobre nós o teu amor e a tua dádiva. Assim nós te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, que Deus te dê graça e bondade. Ore por nós. E na próxima quarta-feira, se Deus assim, nós voltamos a essa temática, voltamos para terminar ali o capítulo 14 e entrar no capítulo 15. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça em nome de Jesus Cristo. Um beijão no coração.